é o quê? É tirar a nossa responsabilidade de nossos pecados. Nós queremos colocar a responsabilidade dos judeus na época deles. Nós queremos colocar a responsabilidade em Judas Iscariotes. Nós queremos colocar a responsabilidade nos governos do tempo antigo. E quando nós trazemos para os dias de hoje, em quem mais nós queremos colocar a responsabilidade dos nossos pecados? Queremos colocar no governo, queremos colocar nas pessoas que não respeitam as outras, queremos colocar a responsabilidade dos nossos pecados nos bandidos, nos ladrões. Primeira coisa que nós devemos reconhecer nesta Semana Santa é porque o Cristo foi crucificado por minha culpa, por meus pecados. Os mesmos pecados que você confessa semanalmente, mensalmente, todos esses foram culpa da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que nós queremos é, quando olhamos a face de nosso Senhor Jesus Cristo escarrada, é dizer que esse cuspe não foi nosso. Primeira coisa que, quando nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo sendo açoitado, é achar que nós não fomos o culpado disso. Quando nós olhamos a coroa de espinho entrando na nuca de nosso Senhor Jesus Cristo e perfurando, saindo sangue, nós queremos dizer que a culpa é de todo mundo, menos a nossa. Nós queremos tirar a nossa pessoa da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos sair do cenário ensanguentado da crucificação do nosso Deus. Essa é a primeira coisa que deixa a vida de um cristão morna, é o não reconhecimento dos nossos pecados. Um cristão que não reconhece os seus próprios pecados, ele está no zero, ele nem começou a sua vida cristã. Pode rezar, pode fazer caridade, pode fazer o que quiser, pode dizer que cumpre os 10 mandamentos, mas se ele não reconhece um pecado que seja seu, ele não nem começou a sua vida espiritual. Esse irmão, infelizmente, ele corre o risco de, no último dia da vida, se encontrar diante de Deus e Deus dizer: eu não te conheço. Porque, queridos irmãos, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo é a obra de redenção dos meus pecados. Se eu não coloco os meus pecados diante da cruz de Cristo, o que é que eu vou colocar? A minha perfeição? A minha santidade? Eu tenho coragem de chegar diante de Jesus Cristo e Ele dizer: olha, Senhor, como eu cumpri todos os 10 mandamentos. Olha, Senhor, como eu fui na missa todos os domingos. Olha, Senhor, como eu preguei para um monte de irmãos. Você teria coragem de chegar diante do Cristo crucificado e ali mostrar a sua perfeição? Você teria a coragem de chegar diante do Cristo crucificado e mostrar o quanto a sua vida espiritual é bela? Você teria coragem de chegar diante de Cristo crucificado e dizer que você não tem pecado algum? Cristo morreu na cruz, mas, meu irmão, minha irmã, se você não tem um pecado para mostrar para Jesus, o que você vai mostrar? O que Cristo vai redimir se não é o seu pecado? O que você vai apresentar para Jesus nessa Semana Santa? Jesus morre mais uma vez por nós, e você vai esconder o seu pecado? Você vai se esconder e não vai
Jesus cair sobre nós? O que os soldados e os generais romanos disseram quando Cristo estava ali na cruz? Que o sangue dele caia sobre todos nós e sobre os nossos filhos. Eles nem sabiam por que estavam dizendo isso, mas era um pedido, uma profecia da Santa Igreja, que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O sangue de Cristo tem que cair sobre alguém. Se você não reconhece seus pecados, se você não se coloca diante de Cristo na cruz, se humilhando, você não vai receber o sangue redentor de Cristo. Se você não tem o reconhecimento de seus pecados, se você não sabe quais são os seus defeitos, se você não faz a mínima ideia, irmão, eu digo, você nem começou a sua vida espiritual. Você não é cristão de verdade. O cristão de verdade sabe muito bem os seus próprios defeitos. O cristão de verdade sabe muito bem. O cristão de verdade chega no final da noite e diz: Senhor, pequei. Isso, Senhor, pequei. Queridos irmãos, nós temos esse costume de fazer o exame de consciência diariamente. Antes de dormir, nós temos esse costume. De novo, se eu não reconheço o meu pecado, eu nem comecei a minha vida espiritual. Se eu me acho bonzão, se eu digo para o padre, eu não sei nem o que confessar, eu não tenho pecado, eu não sei o que confessar, desculpa, amigo, você nem começou a sua vida espiritual de verdade. Você está querendo fugir do seu pecado, você está querendo fugir da dor. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não recusou a dor, Ele abraçou a dor. Você tem que fazer esse exercício diariamente e reconhecer: Senhor, esse é o meu pecado, é esse o motivo da minha dor. Eu quero que o Senhor faça desse meu pecado o motivo da sua dor na cruz, porque sem dor não existe redenção. Se você não apresenta o seu pecado diante de Cristo, Ele não tem um porquê te redimir. Já pararam para pensar nisso? Se você não tem pecado nenhum, Cristo vai redimir o que de você? Se você não tem pecado algum, a Semana Santa inteira de Cristo serviu para o quê? Serviu para o quê? A gente tem que perder esse medo. Quando Cristo começa a anunciar as suas dores, nós vemos aqui pela lente de João capítulo 6, que acabamos de ler, Cristo mostrando a sua dor através da Eucaristia, do discurso do pão da vida. O que os discípulos começam a fazer ali? Começam a ir embora. Jesus diz o quê? Olhando para cada um dos apóstolos, dizendo: e vós, também não quereis ir? Irmãos, o número de pessoas que nesta semana, aproveitando o feriado, vão descer para a praia, vão ter um feriado fenomenal, maravilhoso, é incontável. Jesus olha para cada um de nós e diz: e vós? Vós também não quereis ir? Do jeito que você vive esta Semana Santa, com indiferença,
seria melhor você ter descido ao carne. Do jeito que você vive essa Semana Santa, anestesiado, sem sentir as dores de Cristo, era melhor você ter descido ao carne. Jesus olha para nós: e vós que quereis disfarçar a minha dor, vós que quereis disfarçar a dor do meu pecado, vós também não quereis ir embora? Enquanto eu vou sofrer, vocês não querem ir embora também? Eu digo para vocês, os apóstolos, onde que eles estavam durante a cruz? Só um deles ficou, e nem foi o Papa, e nem foi São Pedro, foi um mais novo que ficou lá. Os outros todos se levantaram. Nosso Senhor Jesus Cristo olha para cada um de nós. E aí, você também não quer ir embora? Você também não quer me abandonar na minha pensar? Você também não quer me deixar? Você não quer me deixar para ir os seus divertimentos? A resposta a igreja nos dá através de um versículo de São Pedro, da carta de São Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. A igreja coloca na boca dos seminaristas, das freiras, dos padres, todas as vésperas, no domingo, na quaresma. Essa leitura que a igreja transforma em canto, porque ela é tão importante. Quero que vocês prestem atenção. O Cristo por nós padeceu, deixou-nos o exemplo a seguir. Sigamos, portanto, os seus passos. Pecado nenhum cometeu, nem houve engano em seus lábios. Insultado, ele não insultava. Ao sofrer e ao ser maltratado, ele não ameaçava vingança. Entregava, porém, sua causa àquele que é justo do juiz. Carregou sobre si nossas culpas em seu corpo no leito da cruz, para que, mortos aos nossos pecados, na justiça de Deus nós vivamos. Por suas chagas nós fomos curados. Diga com isso comigo, irmãos: o Cristo por nós padeceu. Pode ser mais forte. O Cristo por nós padeceu, deixou-nos o exemplo a seguir. Sigamos, portanto, os seus passos. Olha o que o seu irmão diz: sigamos os seus passos. Sigamos, portanto, os seus passos. Queridos irmãos, São Pedro é claríssimo aqui. Cristo por nós padeceu, deixou-nos um exemplo a seguir. Sigamos, portanto, os seus passos. Que outra coisa nós cristãos devemos fazer senão isso? Irmão, se você está procurando qualquer outra coisa dentro da igreja para fazer, que não seja seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo na sua via sacra, você está na igreja errada. Esse é o único objetivo de um cristão nesse mundo: é seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo na sua cruz. Na sua cruz. Se você está dentro dessa igreja para fazer pastoral, para fazer reunião, meu irmão, você sai de um trabalho cansado e você vai de noite para uma reunião. Meu irmão, se você faz isso por alegria, meu irmão, isso é louco. Você vai passar todos os anos da sua vida como católico, tendo a sua alegria em reunião. Isso é loucura. A sua felicidade está em Cristo Jesus. Jesus
no último dia da sua vida, não vai chegar em você e perguntar quantas pastorais você fez. Jesus não vai chegar no último dia e dizer: e aí, quantos anos você cortou para a Semana Santa? Quantas florais, quantas flores você preparou? Quantas coisas você fez? Meu irmão, nós corremos sério risco de não ter nada para apresentar a Jesus. Porque todas essas coisas, não que não sejam boas, mas elas são um meio e não um motivo. O motivo é nosso Senhor Jesus Cristo. O meio é todas essas coisas no qual nós servimos a Ele. Mas se por um minuto nós deixamos desaparecer o motivo por qual nós estamos aqui, nós corremos sério perigo. Sério perigo de chegar no último dia, apesar de ter passado todos os dias da nossa vida dentro da igreja, nós corremos o risco de chegar no último dia e Cristo dizer: não te conheço. Não te conheço. A pergunta é: como é que eu me faço conhecer por Jesus? Como é que eu faço para chamar a atenção de Cristo para mim? Como é que eu faço para que Jesus preste atenção em mim? Para que Jesus me conheça com a palma da mão? Para que no último dia da minha vida Ele possa me dizer: este filho eu reconheço. Este filho eu reconheço. Como é que eu faço para que Jesus me conheça como na palma da mão? Esse é o meu único objetivo de vida, irmãos. Que Cristo me reconheça no último dia. Como é que eu faço isso? Apresentando as minhas culpas, apresentando as minhas chagas. Cristo tem olhar de médico. O médico, quando ele vai olhar o paciente, vai procurar as coisas sãs ou as coisas más? Vai procurar onde está ferido ou vai procurar onde está curado? Cristo tem que ver as minhas feridas. Meu amigo, se você não tem a coragem de rasgar o seu peito e dizer: Cristo, eu sou isso aqui, os meus pecados são esses, eu prego, eu oro, eu ajudo os irmãos, mas esse é o meu pecado. Se você não tem coragem de fazer isso, Cristo não te conhece. Cristo não te conhece. Cristo procura a ovelha perdida. Cristo reconhece aqueles que Ele curou. Cristo passou por esse mundo curando, libertando, expulsando o demônio, é porque são esses que Ele quer. São esses que Ele quer. Jesus conhece muito bem aqueles que Ele curou. Jesus conhece muito bem aqueles que expulsou o demônio. Porque são esses que se abriram, são esses que correram atrás de Cristo, tocaram nas suas vestes, tocaram em seu manto, tocaram no seu corpo, dizendo: Cristo, olha para mim, eu sou pecador. Cristo, tem de bem e compaixão, porque eu sou pecador. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Senhor, mesmo os cachorrinhos recebem as migalhas. E Cristo não viu uma fé que nem a daquela mulher, né, diante de Israel inteiro que ele passou. Meu irmão, minha irmã, é o seu pecado que Cristo quer. Não é a sua perfeição, não é a sua santidade. Nesse desejo bom de buscar virtudes, de buscar santidade, às vezes nós nos achamos que já temos algo de santidade para mostrar para Cristo. Não, esse é o pensamento errado. Nós não temos nada de bom para apresentar a Cristo. E é justamente isso que Cristo quer ver. Aquilo que não é bom,
Porque só Ele tem as ferramentas para curar aquilo que não é bom em nós. Somente Ele pode curar suas feridas. É por isso que você só pode mostrar as suas chagas para Ele. É só isso que Ele quer. É só isso que Ele quer. As nossas chagas. Cristo quer ver o porquê que Ele foi crucificado. Foi por essas minhas culpas, Senhor, que o Senhor foi crucificado. É isso que o Senhor quer ver. As nossas culpas. Cristo quer saber o porquê que Ele foi crucificado. Irmão, se você não tem uma chaga para Cristo curar, você corre o risco de Ele não te conhecer. Se nessa Semana Santa você não reconhecer os seus pecados, você não se colocar junto daqueles que diziam crucifica-o, você corre o risco do Senhor não te conhecer. Se você não se colocar junto daqueles que escarnavam em Cristo, que diziam blasfêmias contra Cristo, você corre o risco de não ser conhecido por Ele. Foi pelos pecadores que Ele veio. Ele passa por Israel sedento de ver pessoas necessitadas de cura. A maior briga de Jesus com os fariseus, com os doutores da lei, é porque eles não reconheciam suas culpas. Jesus se alegrava em ver os pecadores. Jesus corria atrás dos pecadores. Enquanto os doutores da lei, que se apresentavam de Cristo, olhavam Cristo lá no alto. Enquanto todos aqueles doentes, todos aqueles pecadores olhavam Cristo lá de baixo. Se coloca, por exemplo, na visão da pecadora caída. Nós vimos no Evangelho do domingo passado. Ela estava caída ou ela estava de pé? Ela estava olhando Cristo da visão de baixo, diante dos pés de Cristo. Enquanto os doutores da lei estavam como? De pé, apontando o dedo. Que posição você quer estar? Que posição você quer estar? Nessa Semana Santa, diante da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde você quer estar? Aonde você quer estar? Não podemos deixar essa semana passar como se fosse só mais uma semana de trabalho na igreja, irmãos. Nós corremos muito esse risco. A igreja nos coloca leituras maravilhosas, coloca gestos maravilhosos, e nós corremos o risco de deixar tudo isso passar, sem ao menos tocar nas chagas de Cristo. Nós temos que ter uma vida de cristão totalmente centrada no Cristo. Assim como Marta e Maria, Cristo repreendeu Marta porque ela estava trabalhando. Quando Marta estava fazendo as coisas, Jesus mandou ela parar? Não. Mas o problema é que Marta estava fazendo as coisas sem olhar para aquele que ela fazia. Ela estava fazendo as coisas sem dar atenção para Jesus. Enquanto Maria, de novo, de pé? Não. Aos pés de Jesus, ouvia. São João Evangelista, a última ceia, onde é que ele estava? Com o ouvido dele no peito de Jesus. Onde é que devemos estar nessa Semana Santa?
no peito de Jesus, recolhendo as sabedorias do alto. Foi uma das primeiras orações de afeto que eu tive na minha vida, foi olhando a imagem de São João no peito de Jesus. O que será que São João ouviu naquele peito? O que São João aprendeu ao colocar o ouvido dele no coração de Cristo? O que São João Evangelista recolheu para a sua vida ao colocar o ouvido dele no peito de Cristo? O que Jesus quer falar para nós durante essa Semana Santa? Nós temos que estar com o ouvido atento para não deixar escapar uma palavra sequer de Cristo. O que São Pedro vai dizer aqui no Evangelho que nós lemos? Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, a gente tem que ter uma atenção assim, de tal maneira que nós não queiramos desperdiçar uma sequer palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, todas as Suas palavras são de vida eterna. Eu quero todas as Suas palavras para mim. Eu quero conhecer todas as Suas palavras. Eu quero ter todos os seus sentimentos. Eu quero meu coração dentro do Teu coração. A minha carne dentro da Tua carne. Fazer-me um só contigo. Existe um livro de um padre chamado Padre Sertilhanges. O que Jesus via no alto da cruz? Esse é o nome do livro. E ele começa no prefácio dizendo: já que São Paulo diz que nós somos o mesmo corpo de Cristo, nós devemos sentir a paixão de Cristo. Nós devemos olhar as mesmas coisas que Cristo olhava lá no alto da cruz. Imagina aí, Jesus, o que ele via no alto da cruz? Se nós somos o corpo de Cristo, estando dentro da igreja, nós temos que ter essa capacidade de sentir as mesmas coisas que Cristo sente, de pensar as mesmas coisas que Jesus sente, de querer as mesmas coisas que Jesus quer, de desejar o que Jesus deseja. Nós corremos o risco de passar mais uma Semana Santa sem nos tornando apáticos aos sofrimentos de Cristo. É fácil não sentir a dor quando não está no nosso corpo, não é? Esse é o grande problema. É que as dores que Cristo passou, nós não estamos passando no nosso corpo. Nós não temos a graça da beata Ana Catarina Emmerich, que toda sexta-feira da paixão ela sentia um pedaço da dor de nosso Senhor Jesus Cristo. E é pelas visões dessa beata que nós temos as melhores narrações. O melhor filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, foi baseado nas visões de Ana Catarina Emmerich. Ela teve essa graça de sentir um pouco das dores de Cristo. Meus irmãos, a gente tem que buscar. Se não pudermos sentir as dores de Cristo, nós devemos reverenciar as dores que Cristo sofreu por nós. Se nós não podemos sentir na carne o que Cristo sentiu, nós ao menos reverenciemos tal paixão por nós. Essa loucura que um homem que é Deus passou por nós.
que mais eu posso dizer? O que mais eu posso sentir? Recorremos a Nossa Senhora, ela que sentiu todas as dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório vai ser o primeiro santo a dizer que Nossa Senhora foi co-redentora. Nossa Senhora participou da redenção nossa. Por quê? Porque ela sofreu junto com Cristo. Nos aconcheguemos junto ao coração de Nossa Senhora. Citamos as dores que Nossa Senhora sentiu ao ver seu filho sendo crucificado. Se nós não temos um coração ainda que reverencia a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós não choramos ainda os nossos pecados, recorramos ao olhar materno de Nossa Senhora, que sabe valorizar cada uma das dores que Cristo sofreu. Se nós ainda não conseguimos valorizar uma sequer dor, porque nós traímos Jesus Cristo mais rápido que Judas Iscariote. Veja, irmão, como Judas Iscariote ainda demorou um pouco para trair Jesus Cristo. Nós o traímos diariamente pelos nossos pecados. Nós o traímos diariamente. Judas Iscariotes ainda recebeu dinheiro. Nós nem isso ainda queremos. Nós trocamos Jesus Cristo por minutos de prazeres, na pornografia, na masturbação, na gula, no desejo de comer um alimento. Nós não conseguimos sacrificar a nossa carne por um minuto, mas nós nos entregamos ao pecado sem estribeiras. Nós traímos nosso Senhor Jesus Cristo com mais rapidez do que Judas Iscariotes. Nós esquecemos das dores de nosso Senhor Jesus Cristo com mais rapidez do que Pilatos esquece. Nós lavamos as mãos mais rápido do que Pilatos. Nós deixamos as dores de nosso Senhor Jesus Cristo mais rápido do que todo aquele povo que condenou nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Como eu não tenho nada a ver com isso? Foi por você. Foi por mim. O esforço maior que podemos fazer, meus irmãos, é ao menos admirar tal coragem, tal vontade de Cristo que tem de se sacrificar por nós. Se nós não podemos retribuir, que recorramos a Nossa Senhora para que ela retribua a Cristo. Ela que muito mais amou. Que Nossa Senhora cubra com o amor dela a multidão de ofensas, a multidão de traições que eu faço contra o filho dela. Que o amor formosíssimo de Nossa Senhora console o coração de Cristo contra as pontiagudas alfinetadas que eu faço ao coração de Cristo. Clamemos a Nossa Senhora, ela que é a mãe das dores, para que ela saiba amar o Cristo, porque eu não sei amar aquele que se entregou por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
preparar para a exposição do Santíssimo.